Há momentos em que a vida nos coloca diante de decisões que parecem pequenas, mas que carregam um peso eterno. Uma dessas decisões é quando o coração escuta a voz suave do Espírito Santo dizendo: segue-me, entrega-te, confia em mim. É nesse instante que algo dentro de nós começa a lutar. Porque dizer sim ao Senhor nunca foi e nunca será apenas uma palavra, mas um preço, uma renúncia, um caminho de fé que exige coragem. O sim verdadeiro é aquele que ecoa não apenas nos lábios, mas na alma, e transforma toda a jornada de quem ousa pronunciá-lo. Talvez você já tenha sentido esse momento, aquele aperto no peito, aquela sensação de que Deus está te chamando para algo maior, para uma entrega mais profunda. Ao mesmo tempo, a mente levanta barreiras, o medo mostra suas garras e a carne grita pela zona de conforto. Dizer sim ao Senhor significa aceitar que nem sempre o caminho será fácil, mas sempre será cheio de propósito. E é esse propósito que dá sentido até mesmo às lágrimas, porque cada passo de quem diz sim ao Pai se torna uma semente lançada na eternidade. O preço de dizer sim ao Senhor é o preço da confiança. É colocar os pés em águas que parecem não sustentar, como Pedro diante das ondas. É escolher acreditar que, mesmo quando o barco balança, a mão que se estende é mais forte do que o vento. É aceitar que haverá desertos, como o de Moisés. Haverá gigantes, como os de Davi. Haverá fornalhas acesas, como a dos amigos de Daniel. Mas haverá também a glória de experimentar milagres que só acontecem quando alguém ousa crer contra a esperança. Talvez seja por isso que tantas vezes nosso coração resiste, porque o sim nos tira do lugar comum e nos coloca no terreno da fé, onde não vemos com os olhos naturais, mas somos guiados por uma certeza invisível, uma voz interna que diz: não temas, eu sou contigo. Essa voz é suficiente para mover montanhas e abrir mares. Mas quantas vezes fugimos desse sim? Como Jonas fugiu para longe da vontade de Deus, tentando escapar do chamado, tentando se esconder da responsabilidade de obedecer. Descobrimos que todo caminho de fuga só nos leva mais perto do ventre do peixe, porque não há paz fora do propósito divino. Por mais alto que seja o preço de dizer sim, o preço de dizer não sempre será mais alto, porque quem diz não carrega o peso do vazio, da frustração, do arrependimento de ter desperdiçado oportunidades de viver o extraordinário. Eu sei que há alguém agora ouvindo estas palavras que entende exatamente o que significa estar diante desse dilema, porque dentro de você existe um clamor que pede rendição e, ao mesmo tempo, uma batalha que tenta calar esse clamor. Mas deixa eu te dizer, o sim que você dá ao Senhor pode mudar não apenas a sua vida, mas a vida de gerações que ainda nem nasceram. Dizer sim ao Senhor é como colocar uma chave nas mãos dele e deixar que ele abra portas que você jamais poderia abrir sozinho. É como entregar o volante e confiar que ele conhece estradas que você nunca percorreu. É nesse lugar de entrega que os milagres acontecem, porque Deus nunca pediu perfeição, ele sempre pediu disposição. Nunca procurou os fortes em si mesmos, mas aqueles que, mesmo frágeis, ousam responder: eis-me aqui, usa-me, Senhor. É nessa simplicidade que o reino de Deus se manifesta, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez hoje você esteja lutando com dúvidas, com o medo do amanhã, com a incerteza do que virá se você entregar tudo. Mas a verdade é que, quando você diz sim a ele, descobre que nunca esteve realmente seguro fora da vontade dele. Porque a verdadeira segurança não está no controle humano, mas no cuidado divino que envolve cada detalhe. Enquanto você ouve essa mensagem, quero te convidar a refletir se já houve momentos em que você tentou controlar tudo, tentou segurar as rédeas da vida, e no final, percebeu que o peso era maior do que você podia carregar. Esse é o ponto onde Deus nos encontra, quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos. É nesse momento que o sim se torna não apenas uma resposta, mas um resgate, um ato de amor,
um abraço ao propósito eterno que Ele sonhou para nós antes mesmo de nascermos. E talvez você se pergunte: será que eu consigo? Será que sou digno? Será que darei conta? Lembre-se, não é sobre sua força, é sobre a força dele em você. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a graça que te sustenta. Se fosse pelos méritos humanos, nenhum de nós diria sim, mas porque a cruz já foi erguida, porque o sangue já foi derramado, porque o preço já foi pago, podemos apenas responder com gratidão e confiança. E é nesse espírito de entrega que quero também te fazer um pedido especial. Este canal existe para levar mensagens que edificam e fortalecem a fé. E se de alguma forma essa palavra está falando com você, se está mexendo com a sua alma, eu quero que você participe ativamente dessa missão. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, inscreva-se no canal para caminhar conosco diariamente nesse propósito e deixe nos comentários aquilo que Deus está falando com você. Talvez um simples sim escrito ali será um ato profético sobre a sua própria vida, uma declaração de fé diante do mundo espiritual de que você escolhe confiar no Senhor. Cada comentário se torna como um altar de testemunho, porque quando compartilhamos o que Deus está fazendo, fortalecemos não só a nossa fé, mas a de muitos que lerão depois. E agora chegamos ao ponto em que o coração precisa tomar uma decisão, porque não adianta apenas ouvir sobre o preço de dizer sim ao Senhor. É preciso vivê-lo. É preciso ousar colocar os pés no caminho da obediência. Talvez até aqui você tenha sentido o Espírito Santo cutucar a sua alma, trazer à tona lembranças, sonhos esquecidos, áreas da vida que precisam de rendição. Esse incômodo santo não é acusação, mas é um convite. É a mão de Deus dizendo: eu quero te levar além. Eu quero te mostrar coisas que os teus olhos ainda não viram. Mas para isso, você precisa dizer sim. Porque o reino de Deus não é feito de espectadores, mas de participantes. São homens e mulheres que escolhem confiar mesmo quando não entendem tudo, que se levantam mesmo quando caem, que permanecem firmes mesmo quando os ventos sopram contra e que carregam no coração uma chama que não se apaga, a chama da entrega. O preço de dizer sim pode parecer alto demais quando olhamos apenas para as renúncias. Mas, quando olhamos para a recompensa, percebemos que tudo o que deixamos para trás não se compara com a glória que nos espera. Quem diz sim ao Senhor nunca perde, apenas troca o passageiro pelo eterno, o limitado pelo infinito, a incerteza pela promessa. A cada passo de fé, descobrimos que Ele é fiel, que Ele nunca abandona, que Ele cumpre o que promete. É isso que sustenta a alma nos dias difíceis, porque mesmo quando as lágrimas caem, há uma esperança que nos consola. Mesmo quando os sonhos parecem desmoronar, há uma voz que nos levanta, e essa voz é a mesma que disse a Josué: não temas, eu sou contigo. É a mesma que disse a Paulo: a minha graça te basta. É a mesma que hoje sussurra ao seu coração dizendo: não desista, apenas diga sim. Por isso, eu quero encerrar esta mensagem olhando para você e declarando que o seu sim será a chave de milagres que ainda estão por vir. O seu sim será a resposta para orações que você nem imagina. O seu sim será o início de uma nova história, não só para você, mas para a sua família, para os seus filhos, para as gerações que virão depois de você. Quando alguém diz sim ao Senhor, o céu se move, o inferno treme e a terra testemunha o poder de Deus se manifestando. Talvez até aqui você tenha hesitado, mas hoje é o dia em que a graça te alcança e te chama para o extraordinário. Se você apenas confiar, se apenas entregar, descobrirá que nunca esteve sozinho, que sempre houve uma mão te guiando, um amor te cercando, uma promessa te esperando. Então, não adie mais, não negocie mais, não tente fugir mais. Apenas abra o coração e diga sim ao Senhor, porque esse sim vai mudar tudo. Vai transformar dor em testemunho, lágrimas em colheita, derrotas em vitórias, e o que parecia fim se tornará um novo começo. Que esta palavra seja como uma semente plantada no mais profundo da sua alma,
germinando esperança, fé e coragem, para que ao sair daqui você não seja o mesmo, mas seja alguém que carrega consigo a marca da rendição. Alguém que decidiu confiar. Alguém que disse sim, porque o preço pode até ser alto, mas a recompensa é eterna.